Fala, senhores, beleza? Professor Brendo aqui. Pessoal do primeiro ano, estamos de volta, estamos junto e vamos voltar a falar de algumas coisinhas muito importantes para a prova de vocês e seguindo o conteúdo de vocês aí, beleza? Quem está acompanhando com o livro aí, liga, ó, Física, capítulo 7, página 222. Vamos entrar agora a falar sobre movimentos uniformemente variados, que é um outro patamar, é um outro avanço com relação a movimentos. Você já viu comigo, né? Você já estudou comigo a parte ligada ali a movimentos uniformes, né? Definimos algumas coisas com relação a esse tipo de movimento, espaço, velocidade, tempo, por aí vai, tá? Definimos algumas variáveis importantes. Agora nós vamos ver o movimento uniformemente variado, tá? O M e o V, que ele é um pouquinho mais avançado, ele é um pouquinho mais elaborado, mas não é nada difícil, nada complicado. Relaxa, vem e vamos lá, tá bom? Pessoal, nós vamos comentar, como eu te falei, sobre movimentos uniformemente variados, né? O famoso MOVE. É um movimento muito importante da gente trabalhar, porque seja você, seja um carro, seja uma moto, seja o que for, se locomove em movimento variado, tá? Nem eu nem você andamos em movimento uniforme, nós nos movimentamos em movimento variado. Então as provas adoram trabalhar com esse tipo de assunto porque ele é mais aplicado ao dia a dia, né? Ele é mais aplicado à realidade. Vamos definir aqui alguns conceitos ligados a ele, para que a gente possa primeiro entender o que é o movimento variado, como é que ele funciona, para depois nós focarmos nas equações, que é basicamente a mesma coisa que você já viu comigo lá em movimento uniforme. Então, primeiro conceito para você é dar uma revisada lá em movimentos uniformes, como nós já vimos, né, nas equações, para que você possa avançar para cá no movimento variado, beleza? A física ela é uma construção, tá? Então fica atento com isso aí. Vamos lá, senhores. Claramente, se eu estou falando de movimentos variados, de movimentos uniformemente variados, eu estou falando claramente de um movimento que varia, tá? Um movimento variado, um movimento onde os seus espaços são diferentes, os seus tempos são diferentes e, principalmente, as suas velocidades são diferentes. Pessoal, você viu comigo lá em movimento uniforme que uma das definições do movimento era que um corpo que se encontra em movimento uniforme, ele percorre sempre espaços iguais em tempos iguais. É lógico. Se o movimento é constante, se o movimento é uniforme, eu vou ter sempre os mesmos espaços nos mesmos tempos. Concorda comigo? Quando eu entro em movimento variado, eu não posso ter mais essa regra. Se o movimento é variado, eu vou percorrer espaços diferentes, em tempos diferentes e tendo claramente velocidades diferentes. Isso é o que vai definir o movimento variado. E esse é o ponto importante, tá? Todo sistema, todo movimento onde você varia a tua velocidade, onde você aumenta a velocidade ou diminui a velocidade, você pode configurar ele como um movimento variado, beleza? Lembra que lá no movimento uniforme a velocidade era constante. A principal definição do movimento uniforme era o quê? Era ter uma velocidade constante. Aqui não. Aqui a velocidade ela vai variar e ela vai gerar uma outra coisinha que eu vou te mostrar daqui a pouco, tá bom? Então aqui eu tenho, ó, um sistema se movimentando, ó, percorrendo espaços diferentes, tá vendo? Com velocidades diferentes. Isso de fato configura um movimento variado, beleza? Que é bem aplicado no dia a dia aí para você. Qual é o ponto mais importante ligado ali a esse movimento variado? Mais uma vez eu te falei que o ponto mais importante ligado ao movimento uniforme era o quê? Era a velocidade constante, era manter a sua velocidade, tá? Nesse caso, pessoal, o ponto mais importante ligado ao movimento variado é a presença de aceleração. Meu filho, isso aqui é super fundamental. Não tem como você saber o movimento variado se não souber a aceleração. A aceleração é o ponto mais importante ligado ao movimento variado. Por quê? Eu te falei no início da aula que para termos movimentos variados, um dos principais fatores era o quê? Era ter velocidade diferente, né? Velocidade variável, velocidade que varia. Quando eu vario a velocidade, eu acabo gerando o que você acabou de conhecer como aceleração, tá certo? Então, ponto importante, no movimento variado, a aceleração ela é constante e a sua velocidade é variável, beleza?
beleza? O ato de você variar a velocidade gera o que para você? Gera aceleração. Daí vem um fator importante que eu vou já te falar, relaxa, não tem pressa não, tá bom? Então, te liga nisso aqui, que isso aqui é a definição clara para você de movimento variável. Tem que ter aceleração e tem que ter velocidade variável. Tranquilão? Vamos para cá. Pessoal, nesse conceito aqui nós vamos definir algumas variáveis importantes, tá? Alguns conceitos, algumas ideias importantes. Vamos definir aceleração, vamos definir velocidades, vamos definir tempo e vamos definir espaço, beleza? Você já conhece alguma dessas, né? Pelo menos essas três aqui, lá em movimentos uniformes, correto? Vai surgir agora essa nova, que é a aceleração. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer basicamente a mesma coisa que fizemos lá em movimentos uniformes, a mesma coisa, só agora nós vamos incrementar uma outra ideia, um outro conceito, que é a aceleração. Então, é como se nós pegássemos as equações de movimentos uniformes e, para transformar em movimento variado, aplicamos a aceleração nelas. Tá legal? De massa? Então, nós vamos aqui falar mais a fundo dessas variáveis, tá? Vamos começar definindo cada uma delas para você ficar tranquilo aí, ficar de boa e a gente avançar o conteúdo, beleza? Então, eu te vejo daqui a pouco no próximo quadro. E estamos de volta, senhores. Vamos para cá. Seguinte, pessoal, nós já definimos algumas coisas básicas ligadas ao movimento variado, né? Definimos alguns teoremas, né? Alguns conceitos básicos para que você possa entender o movimento variado. Eu vou te falar uma coisa muito importante, tá? A mecânica inteira, ela é basicamente a mesma coisa, velho. Só muda a visão, só muda o ato de você trabalhar com ela. Nós trabalhamos com movimentos uniformes, de uma forma. Vamos trabalhar agora com movimentos variados, com uma outra visão, mas que basicamente com as mesmas equações, com as mesmas ideias, tá bom? Então entende que mecânica é basicamente a mesma coisa, só muda a tua forma de ver, de analisar aquela situação física, tá bom? Nós vamos definir aqui a primeira variável, que é a mais importante de todas, que é a nossa aceleração média. Filhão, eu te falei que para ser um movimento variado, tem que ter por obrigação uma aceleração. Se você chegou na prova, você leu uma questão e a questão ali te deu a aceleração, eu já sei que aquele movimento ali, ele é um movimento variado, beleza? Então, a aceleração média, pessoal, ela vai ser isso aqui, ó, ela vai ser a variação da velocidade em função de um tempo. Os caras observaram experimentalmente ali, que quando um sistema varia a sua velocidade, variava a sua velocidade, ele gerava a aceleração. É por isso que o carro da sua mãe e do seu pai tem lá um acelerador. Qual é a função do acelerador, pessoal? Qual é? É variar a velocidade do carro, ou aumentar a velocidade, ou diminuir a velocidade. Concorda comigo? Se o teu pai aperta o acelerador, a velocidade, ó, sobe, não é isso? Se ele tira o pezinho ali, a aceleração, a velocidade diminui, então também tem relação com a aceleração. Então repara que a aceleração, pessoal, é essa variação da velocidade em função de um tempo. A equação já está dada para você. Está pronta a equação. Ó, a aceleração vai ser a variação da velocidade em função da variação no tempo. Lembra lá de velocidade média? Lá em movimento uniforme, lembra lá? Velocidade média é espaço por tempo, correto? Aqui, ó, aceleração, velocidade por tempo. É bem similar, é bem próximo às equações, tá? Então, aceleração, velocidade por tempo. Lembra? O delta, que é esse triângulozinho, ele significa o quê? Significa variação, final menos inicial. Então, delta V, V final menos V inicial, delta T, T final menos T inicial. Beleza? Lembra que a aceleração, pessoal, é dado em metros por segundo ao quadrado. Olha a brincadeira. Velocidade média, que é espaço por tempo, é dado em quê? Em metros por segundo, beleza? A aceleração, que é V por T, é metros por segundo ao quadrado. Ou seja, de novo, é bem similar ao que você já aprendeu lá em movimentos uniformes. Tranquilão? Então está aqui para você a equação master, a equação mais fundamental ligada ao movimento variado, tá bom? Aqui tem um caso, tá certo? Ó, a velocidade variando, ó, em função de um tempo, 2 segundos, 4 segundos, isso vai gerar nesse móvel uma aceleração. E já fechamos a seguinte ideia, pessoal. Ó,
Eu posso ter nesse caso, do movimento variado, dois tipos de movimentos. Olha a brincadeira, vou falar para você bem devagar para você entender as ideias. No movimento variado, eu posso ter dois tipos de movimentos. Eu posso ter um movimento que é acelerado e um movimento que é retardado. Cuidado, não confunde. Lá em movimento uniforme, você aprendeu comigo dois movimentos. Lá em movimento uniforme, você aprendeu comigo o movimento progressivo e retrógrado, correto? Que é quando o carro vai ou o carro volta. Aqui você vai ver o movimento acelerado ou retardado. Professor, como é que eu posso diferenciar um movimento do outro? É simples. Repara, eu te falei que a aceleração ela é constante, correto? Se ela é constante, o gráfico dela é uma reta constante, ó. Uma reta constante, que pode ser positiva ou pode ser negativa. E aí vem um ponto importante. Se a aceleração do carro for uma aceleração positiva, com aumento de velocidade, por exemplo, eu vou ter um movimento acelerado. Eu estou acelerando o móvel, eu estou acelerando o carro, eu estou aumentando sua velocidade, então eu vou ter uma aceleração positiva, logo vou ter um movimento acelerado. Beleza? O retardado, pessoal, é quando você tem uma aceleração negativa. Tá vendo aqui, ó? Negativa, mas ó, constante, viu? Negativa. É quando você está, por exemplo, aí você está reduzindo a velocidade do carro. Quando você reduz a velocidade do carro, né, você está parando, está freando, por exemplo, você tem um movimento retardado. Você vai ter uma aceleração negativa. Então, a ideia é clara, a ideia é simples, tá? Aceleração positiva, acelerado. Aceleração negativa, retardado. Beleza? Tranquilão? Então aqui fechamos o ideal da primeira variável, que é a variável da aceleração. Bora ver agora, pessoal, como é que eu posso definir a velocidade em um movimento variável. Tranquilão? Então vamos lá. E estamos de volta, senhores. Nós acabamos de falar sobre acelerações, que é o fator mais fundamental, mais importante do movimento variado, e vamos definir agora uma outra variável também importante, que é a nossa velocidade. Mas, professor, eu já vi esse conceito lá em movimento uniforme. Filhão, mas você viu velocidade olhando num viés, olhando de uma forma do movimento uniforme. Agora nós vamos ver a mesma variável, só que agora numa visão de movimento variado, tá bom? Aquele que eu te falei, a mecânica é basicamente a mesma coisa, só muda a forma que você vai ver, que você vai analisar o sistema. Tranquilão? De boa? Mas professor, eu não me dou bem com cálculo, não me dou bem com as equações. Filhão, a equação aqui, pessoal, é uma consequência do teu aprendizado teórico, tá? Um cara não acorda de manhã e fala, poxa, que legal, velho, ó, V igual a VO mais AP. Não é assim, não é assim. O cara pensa, o cara elabora uma teoria, um conceito, uma ideia. Então, primeiro se preocupa em entender a teoria do movimento variado, tá? Entender o conceito, a ideia, para depois você aí se preocupar com as equações. Tranquilo? Mas relaxa, vamos devagar, vamos de boa, para a gente entender cada uma das equações. Beleza? Você viu agora comigo, você viu anteriormente aí, agora comigo, você viu aí o ideal de aceleração média, né? Que era a variação da velocidade pelo tempo, correto? Delta V por delta T, né? V final menos V inicial, T final menos T inicial. Isso é básico, isso é simples. Eu posso pegar essa equação, pessoal, e eu posso brincar com ela, elaborar ela, para definir a nossa velocidade do movimento variado, que vai ser essa equaçãozinha pequena, simples e básica. Está aqui para você, ó. V igual a VO, ou V0, mais AT. Pessoal, o que cada componente representa? Vamos lá. V, isso aqui é a nossa velocidade final. V0 ou VO, velocidade inicial. A nossa aceleração. E aqui temos o nosso tempo, tá bom? Você repara que essa equação aqui, pessoal, é uma equação que é característica de um movimento variado. Por quê? Porque nós temos o que? A aceleração. Beleza? Então essa é uma outra variável que é a nossa velocidade. Cuidado, tá? Essa equação aqui, pessoal, pela sua forma matemática, ela é uma equação de primeiro grau, né? Você já deve ter visto na sua vida aí primeiro grau, segundo grau, enfim, e gráficos também. Por ser uma equação de primeiro grau, o seu gráfico sempre é uma reta, tá? Uma reta que pode ser crescente ou decrescente. E aí vem um ponto importante. Quando eu estou
aumentando minha velocidade, eu estou variando a velocidade, correto? Então eu vou ter o quê? Vou ter aceleração. Quando eu estou aumentando a minha velocidade, eu estou no sentido positivo, né? Numa relação positiva, um movimento positivo. Quando eu estou reduzindo minha velocidade, por exemplo, quando eu estou parando ou freando um carro, quando eu estou reduzindo a velocidade, eu vou ter um movimento aqui negativo. Lembra que a gente falou agora há pouco sobre movimentos acelerados e retardados? Está aqui, ó. Quando você aumenta a tua velocidade, você vai ter uma aceleração positiva. Movimento acelerado. Quando eu reduzo a minha velocidade, eu vou ter uma aceleração negativa. Então, um movimento retardado. Tá vendo que tá todo mundo conexo aqui, todo mundo interligado? Fica atento aí, beleza? Um outro ponto muito importante, e essa aqui, pessoal, é a carta da manga, a carta aí extra para todo mundo que trabalha com física ligada ao movimento, é trabalhar com a famosa equação de Torricelli. Então, eu espero que você repita comigo, tá? Torricelli, ele é um matemático físico italiano, então ele fala Torricelli, né? Não é Torricelli. Torricelli é, para quem não sabe, é Torricelli, e com a mãozinha porque é italiano, beleza? Então, Torricelli. A equação de Torricelli, pessoal, vai ser uma equação muito importante porque o cara conseguiu desenvolver algumas variáveis, tá? Velocidade, aceleração e espaço, sem depender de tempo, tá? Sem precisar do tempo. Daí vem, ó, independente do tempo. Esse é um ponto importante, tá certo? Então eu posso definir com essa equaçãozinha, olha a ideia, velocidade, aceleração e espaço sem precisar de tempo. Então tá aqui para você, ó, v ao quadrado, VO ou V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Vamos lá devagar? V aqui ao quadrado, pessoal, é a velocidade final, V0 ou VO ao quadrado é a velocidade inicial, aqui nós temos nossa aceleração e aqui temos o nosso espaço. Mais uma vez, essa equação ela é uma equação de movimento variado, por quê? Porque possui aceleração. Só que de todas as outras que você já viu, que estamos vendo agora, ela não possui tempo. Então, filhão, chegou na prova, chegou na questão, e a questão não te deu tempo, não mencionou tempo na questão, claramente, para você responder ela, tu vai ter que usar Torricelli. Beleza? É olhar, jogou, aplicou, acertou. Beleza com isso aí? Então, ó, definimos aqui uma outra variável, que foi a velocidade de duas formas, tá? Uma dependendo do tempo, ó, dependendo do tempo, e a outra sem ter o tempo, beleza? Tranquilão? Vamos agora para uma outra variável, que é a definição do espaço, tá? Ligado ao movimento variado, e a gente começa a finalizar, começa a fechar o estudo de movimentos variados. Tranquilão? Tá de boa? Então, te vejo daqui a pouco no próximo quadro. Alô você! Senhores, já estamos fechando aqui o ideal de movimentos variados. E para fechar, vamos definir uma outra variável que é o ideal de espaço, tá bom? Repara que nós definimos basicamente as mesmas coisas que você aprendeu lá em movimento uniforme, né? Que foi espaço, velocidade, tempo, tá certo? Nós definimos todas elas agora numa visão mais em movimento variado, beleza? Então agora nós vamos definir, pessoal, o ideal de espaço e nós temos essa equação que é linda. Essa equação é perfeita, é pequena, é organizada, é simples, não é isso? Não é simples isso aqui, né? Não é pequeno, é básico? Então vem cá, vamos lá, tá, pessoal? Pessoal, eu fui um pouco mais direto com vocês, eu vou ser um pouco mais direto com vocês para poder definir essa equaçãozinha aqui, tá bom? Então já veio ela de cara aqui para você, tá? Essa aqui é a famosa equação de movimento variado para o espaço. Professor, como é que eu sei que essa equação ela é a equação de movimento variado para o espaço? Porque primeiro, ela calcula o espaço. E segundo, porque ela possui o quê? A aceleração. E eu já te falei várias vezes. Se a equação, se a questão, se o sistema tem aceleração, é um movimento variado. Beleza? Então aqui, ó. S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado sobre 2. Professor, peraí, vamos devagar. Beleza, vamos devagar. Deixa eu te falar aqui, ó. S é o espaço final do móvel, né? Então, o espaço que ele atinge. S inicial, pessoal, espaço inicial, tá certo? S0 ou SO é de onde ele parte, tá bom? Lembra que quando um corpo parte do repouso, o seu espaço inicial é
zero, beleza? VO ou V0, você já conheceu ele, né? É a nossa velocidade inicial, T, o nosso tempo, A nossa aceleração, aqui T ao quadrado sobre 2, tá bom? Então, essa aqui é a famosa equação de espaço do movimento uniforme. Essa equação ela fica muito simples quando você lê a questão, e a questão fala assim, ó, tal coisa, tal carro partiu do repouso. Toda vez que você ouvir ou ler essa frase, partiu do repouso, lembra, tudo que for inicial é zero, porque se partiu do repouso, estava no ponto zero, estava parado. Então o espaço inicial é zero, o V inicial também é zero e o tempo inicial também é zero. Tá bom? E essa equaçãozinha, que é extensa, ela fica mais simples, porque ó, isso aqui fica zero, né? Porque zero ali. O VO fica zero, né? 0 vezes T é zero. Então essa equação ela pode ser reduzida, pessoal, a essa aqui, ó. S igual a T ao quadrado sobre 2. Fica ou não fica mais fácil? Fica mais fácil, correto? Mas lembra, isso aqui só acontece quando nós temos a seguinte frase, partiu do repouso. Aprenda a ler uma questão de física e saber interpretar as palavrinhas específicas. Beleza com isso aí? A observar pontos importantes, tranquilo? E daí definimos aqui a nossa equação do espaço para o movimento variado. Como definimos na aceleração e na velocidade os gráficos, eu posso também aqui definir os gráficos do espaço. De novo, por uma visão matemática, essa equação aqui, pessoal, é uma equação de segundo grau. Tá? E por ser segundo grau, o gráfico dela é sempre uma parábola, que pode ser uma parábola positiva ou uma parábola negativa, beleza? Ou seja, um sistema acelerado ou um sistema retardado. Tranquilão, massa, eu vou ser bom com você, eu vou te colocar agora aqui no próximo quadro, nosso último quadro, eu vou te colocar aqui um resumo das equações, tanto do uniforme quanto do variado, e vamos fazer um paralelo entre elas, beleza? Então, te aguardo aqui no próximo quadro, beleza? Em 3, 2, 1. Olha aqui para você, pessoal, aqui nós temos um quadro de equações gerais ligadas a movimentos uniformes e variados. Estou sendo bom com você, tá? Eu vou te dar aqui toda uma estrutura para que a gente possa analisar e comparar o que já aprendemos e o que acabamos de aprender aí ligado ao movimento variado. Quer ver como a mecânica clássica ela é a mesma em qualquer sistema? Olha aqui, ó. Repara que tanto no uniforme quanto no variado, nós calculamos velocidades, espaços, tempos, tá? Repara que fazendo uma relação entre o movimento uniforme e variado, as equações, pessoal, calculam as mesmas variáveis, né? Ó, velocidades, espaços, tempos, né? A não ser a aceleração, que é um ponto específico do movimento variado, mas o resto é basicamente a mesma coisa, tá bom? E daí outra diferença, e repara muito bem isso aí. Repara que no movimento uniforme, que a regra clara é que o movimento uniforme tem velocidade constante e aceleração zero, ou seja, não existe aceleração em movimento uniforme. Olha aqui, ó, tanto essa quanto essa equação não possuem o quê? Não possuem aceleração. E eu te falei na aula de hoje, que o ponto mais importante que vai definir o movimento variado é quem? É a presença de aceleração. E repara, ó, todas possuem aceleração. Então não tem como errar, filhão. Chegou na prova e a questão falou em aceleração, falou em movimento variado. Beleza? Com isso aí? Tranquilo? Ó, repara como essa equação aqui, ó, são similares, tá vendo aqui, ó? São similares. Aqui, espaço por tempo. Aqui, velocidade por tempo. Não confunde, pelo amor de Deus. Aqui é velocidade e aqui é a aceleração. Beleza? Repara como essa equação é similar a essa, ó. São bem parecidas, não são? São bem similares aí, tá bom? Então, aqui calcula espaço e aqui calcula velocidade. Também não confunde, tá bom? E olha uma coisa interessante. Essa equação aqui, pessoal, essa equação é o maior exemplo da diferença entre movimento uniforme e movimento variado. Quer ver?
Mais uma vez, vou falar isso várias vezes. Eu te disse que a coisa mais importante para definir o movimento variado é quem? É a aceleração. Concordou comigo? De boa. Repara o seguinte, quando eu tiro esse termo aqui, que é o termo que tem aceleração, ó, quando eu tiro ele, me diz uma coisa, isso aqui não parece com isso aqui não? Ó, parece não? Parece, né? Então repara, quando eu tiro a aceleração, a equação volta a ser uma equação de movimento uniforme. Porque lembra, no movimento uniforme a aceleração é zero. Então, quando eu tiro o termo aceleração, a equação volta a ser do movimento uniforme, ó, bem similar. Agora, quando eu coloco a aceleração, ela volta a ser do movimento variado. Tranquilão? Então, pessoal, a gente fechou aqui as ideias ligadas ao movimento variado, tá? Fizemos todas as equações, analisamos cada uma, definimos quem é o movimento uniforme, revisamos o movimento uniforme e falamos do movimento variado. Então agora cabe a você dar uma revisada, dar uma anotada, dar uma estudada, tá? Fazer as questões do livro e em breve nós vamos nos ver aí para poder fazer questões com vocês e tirar dúvidas, enfim, acrescer conhecimento, beleza? Então, senhores, foi um prazer ver vocês aí, tá certo? Estudando, e a gente se vê em breve. Valeu, senhores!